Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu estou aqui me recuperando e, se Deus quiser, este é o último momento que eu vou ficar com essas gravações. Na próxima aula, nós devemos nos encontrar. Espero eu que tudo dê certo, tá bom? Estou já com saudade mesmo de estar aí no Maristão e de me encontrar com vocês. Tá legal? Bom, gente, nós vamos continuar os nossos trabalhos, né? Então, só para você se situar, nós estamos falando aí do capítulo 7 do SME, que trouxe para a gente a preocupação do estudo com a sobrevivência no ambiente terrestre. Como eu sempre digo para você, a vida tem tudo a ver com a água. E o ideal, ou o mais fácil, é que essa vida acontecesse no meio aquático. Bom, o processo evolutivo acabou trazendo todos nós aqui. Nós já nascemos nesse ambiente terrestre. E por isso que soa estranho, né, falar disso, do desafio de sobreviver nesse ambiente terrestre. Na verdade, todos os organismos precisaram sofrer adaptações para conseguir viver e ter todo o seu ciclo de vida aqui no ambiente terrestre. Bom, nesse capítulo, então, a gente foi convidado a estudar primeiro como estava organizada a biosfera, depois estudamos os biomas terrestres e, por fim, ou melhor, no próximo passo, estudamos aí os biomas brasileiros. Tá legal? Depois de ter uma noção desse macro sobre a vida aqui no ambiente terrestre, nós começamos a analisar no nível do indivíduo, pegando os vegetais como modelo, né? Daí, então, a gente falou das estruturas dos vegetais relacionadas à água. A absorção de água, que é feita pela raiz, o transporte da seiva bruta, que é feita pelo xilema, né? E depois falamos, por último, na última aula, de algumas adaptações dos vegetais para o ambiente terrestre. Eu queria concluir, então, a discussão desse capítulo 7, apresentando para vocês as últimas adaptações que a gente observa nos vegetais e que permitem com que esses vegetais vivam bem no ambiente terrestre. É até curioso, porque um dos casos é justamente o caso de vegetais que voltaram para o ambiente aquático, né? Apesar de estarem no ambiente aquático, estão adaptados aí por todo esse processo evolutivo. Então, vamos lá, vamos começar essa nossa discussão, última discussão do capítulo 7, tá bom? Bom, para isso aqui, eu vou pegar o meu apontador. Opa, deixa eu só subir aqui essa. Pronto. Voltando para cá. Mais ou menos, está tudo certo. Vamos lá então, gente. Falar aqui sobre algumas das adaptações. Para falar dessas adaptações, eu queria te falar de um grupo ou de um tecido vegetal especialíssimo. Esse tecido vegetal é chamado de parênquima. É um tecido feito com células vivas. Na última aula, a gente viu o revestimento da periderme, cujas células do suber são mortas. Esse não, são células vivas que ficam no interior dos órgãos dos vegetais, seja de folhas, seja de frutos, seja das raízes, né? As células lá estão bem vivas, elas têm uma parede celular delgada, fininha, bem fininha, né? E elas apresentam uma bolsa de armazenamento chamado de vacúolo central. O vacúolo central é bem desenvolvido. Bom, o que você está vendo aqui do lado é uma imagem de um corte de um órgão vegetal. Nessa imagem aqui, ó, essas bolinhas que a gente observa, especialmente essas mais claras, correspondem ao parênquima, um tecido que vai preencher os espaços. A grande função do parênquima é o preenchimento. Se é assim, a gente vai ver parênquima em todos os órgãos do vegetal. Beleza? Muito bom.
além de ter essa função de preenchimento, o parênquima pode ter algumas funções específicas que vão facilitar a vida do vegetal, né? Então, a gente identifica alguns parênquimas. Primeiro que eu queria chamar a sua atenção, chama-se parênquima clorofiliano. Olha o nome, clorofiliano, gente, ele é especializado em fotossíntese. Esse parênquima especializado em fotossíntese tem o nome de clorofiliano, por quê? Porque ele é rico em clorofila. Faz sentido? Tem que fazer sentido na tua cabeça, tá bom? Observa só, o outro parênquima que eu queria te chamar a atenção é um parênquima que tem o nome de amilífero. Parênquima amilífero é aquele que é especializado em armazenar amido. E aí, gente, você acabou de estudar na biologia A que o amido é um polissacarídeo que é encontrado somente nos vegetais. Esse amido é importante para a nossa alimentação. Então, você sabe, por exemplo, que o amido é a farinha, né, em que a gente utiliza para fazer os alimentos do tipo massa. Porque você usa farinha de trigo, essa farinha de trigo é rica em amido, e essa farinha de trigo é utilizada para fazer o pão, para fazer o bolo, para fazer a massa da pizza, um macarrão, tá certo? Tudo lá é amido, então é uma fonte de alimentos importante para a gente. Como é que o amido está guardado dentro do vegetal? Ele está guardado em uma parte, um tecido, que é chamado de parênquima amilífero, beleza? Olha só ao outro parênquima que existe, que é especializado aí em algumas plantas, né? É o parênquima aerífero. Olha o nome, parênquima aerífero é aquele parênquima especializado em armazenar o ar. Olha que curioso, esse parênquima consegue armazenar ar. O parênquima aerífero vai estar presente, por exemplo, em vegetação aquática, cuja presença do ar facilita tanto a fotossíntese, as trocas gasosas, quanto a flutuação, tá bom? E por último, tem um parênquima que a gente chama de parênquima aquífero, que é o parênquima especializado em armazenar água. Lembra daquela vegetação que a gente chamou de xerófita? Plantas xerófitas são plantas adaptadas às condições de deserto, de seca prolongada, né? É o que acontece, por exemplo, com o cactus. Essas plantas são especializadas em viver nesse ambiente porque elas dão conta de armazenar uma grande quantidade de água. Onde é que vai ficar armazenada essa água? Justamente no parênquima aquífero. Beleza? Você está entendendo bem? Então, parênquima é um tecido vegetal de preenchimento que se espalha por todos os órgãos do vegetal. E esses parênquimas podem ter funções específicas. Vamos lá? Dar uma olhadinha aqui. Ó, eu peguei essa imagem aqui para fazer você perceber bem, tá bom? Então, parênquima amilífero, gente. Parênquima amilífero é aquele que é responsável por armazenar amido. Então, aqui nessa imagem do meio, você tem em verde as paredes celulares das células. E o amido ficou corado aqui com essa cor azul, um pouquinho violeta, tá bom? Então, observa que a célula é praticamente toda ela tomada de amido. Onde é que tem células desse jeito? Olha o exemplo que eu peguei aqui, é o exemplo da batata inglesa. É mesmo, aquela batata que se faz frita, por exemplo, né? A batata frita, ela contém muito amido. Por quê? A batata é uma parte do caule da planta que fica subterrâneo e que é responsável por armazenar o alimento para essa planta. Então, o vegetal vai fazer a glicose nas folhas e vai armazenar o amido na batata, subterrâneo. O homem descobriu isso
e a gente se aproveita dessa iguaria, né? Quem é que fica sem comer batata pelo menos uma vez por semana, gente? É muita gente comendo batata mesmo, né? O planeta inteiro, todo mundo gosta de batata. E se é batata frita, então fica uma delícia, né? A batata praticamente é formada somente por parênquima amilífero, beleza? Tranquilo. O outro parênquima que eu queria mostrar aqui para você é o parênquima aquífero. Ó, parênquima aquífero é aquele que é responsável por armazenar água, né? Então, no parênquima aquífero, a gente vai ver a água fica armazenada no interior das células e serve como uma reserva. Que tipo de planta vai ter um parênquima aquífero, Júnior? Que tipo de planta? Os cactos, que estão lá no ambiente meio desértico, que tem que suportar uma seca prolongada. Então, ele armazena a água no interior do seu caule, justamente nesse parênquima, que é chamado de parênquima aquífero. Beleza? Tranquilo, gente? Bem tranquilo mesmo? Ó, o outro exemplo que eu trouxe aqui para você é o parênquima aerífero. Parênquima aerífero, como o nome está indicando, né? É um parênquima que vai ser capaz de armazenar ar, bastante ar, tá bom? Onde é que eu vou encontrar esse parênquima? Eu vou encontrar em plantas, como essa plantinha aqui, a ninféia, que é uma plantinha típica da Ásia, tem vindo para o Brasil, porque o pessoal gosta muito de utilizá-la como enfeite em espelhos d'água, em lagos, né? E a ideia é que ela seja semelhante à nossa Vitória régia, que é da Amazônia. Acontece que a Vitória régia é uma planta bastante grande, né? Ela consegue atingir uma área bem grande. E aí, aqui no Brasil, o pessoal tem preferido a ninféia como plantinha de decoração, tá bom? Bom, essas plantas aqui, ó, têm uma folha bem larga, justamente capaz de captar a energia luminosa do sol, e para isso ela precisa flutuar, tá ok? E aí, para flutuar, uma das estratégias é que a planta armazene ar. Então, no interior aqui dessa folha adaptada dessa planta, está cheio de parênquima especializado em armazenar ar. É o parênquima que a gente chama de parênquima aerífero. O parênquima aerífero, então, é aquele que armazena ar. Beleza, gente? Tranquilo? Bem tranquilo mesmo? Muito bom. Bom, aqui tem um filmezinho que vai mostrar para você como é que o cacto armazena água. Só que para isso eu vou precisar ajustar aqui a minha gravação. Espera só um pouquinho.